E aí, gente, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar nas soluções. Agora a gente vai ver mistura de soluções, tá? Essas misturas de soluções é bem tranquilo. É um pouquinho mais, vamos dizer assim, complicado do que diluição, mas vamos nos fazer entender. Vamos lá, se eu misturar duas soluções, o primeiro caso que eu tenho é misturar solutos iguais, ou seja, por exemplo, aqui eu vou pegar uma solução de HCl e misturar com outra de HCl. Normalmente o que eles perguntam? Se você misturar uma solução de HCl com outra de HCl, qual é a concentração final? Você pode misturar quantas soluções você quiser. Os exemplos que eu vou dar são com duas, tá? Não foge nada disso. Não foge disso. Então vamos lá. Solução 1. Se eu tenho aqui dissolvido algo nesse volume, eu tenho uma concentração 1 e um volume 1, concorda? Solução 2 é a mesma coisa. Molaridade 2, concentração 2 e volume 2. Coisas que a gente pode inferir. Concorda comigo que o volume final vai ser a soma dos dois volumes? O volume final é igual a V1 mais V2? Concorda? Beleza. E o número de mols? Toma cuidado que você não pode somar as concentrações. Por exemplo, se aqui é 0,1 e aqui é 0,2, a concentração final não vai ser 0,3. O que você pode somar é a quantidade, é o número de mols. Então, por exemplo, o número de mols daqui, ou seja, a quantidade daqui, mais a quantidade que eu tenho aqui, é igual à quantidade final. Repara, olha só, a molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Então, o número de mols 1 é a molaridade vezes o volume 1. O número de mols 2 é igual a molaridade vezes o volume 2. Tudo bem? Ou seja, o número de mols final é igual ao número de mols 1 mais o número de mols 2. Nesse caso que eu estou misturando duas soluções. Então, existe uma fórmula para isso que é derivada dessa função aqui. Dessa definição aqui, tá? N1 mais N2 é igual a NF. Aí eu só inverti, tá? A ordem. N1 é M1 vezes 1, né? N1 é a molar. Se você isolar o número de mols, é M1 vezes V1. M1 vezes V1 mais... O número de mols 2 é M2 vezes V2 igual a molaridade final vezes o volume final, tá? Vou repetir. Por exemplo, ó, se você tem aqui 3 bolinhas, né, que seria a quantidade, vamos imaginar, de soluto que você tem, e aqui 2, ao final eu vou ter quantas bolinhas? 5. Então a quantidade que eu tenho antes tem que ser igual à quantidade que eu tenho depois. Beleza? Aí usando essa fórmula a gente consegue resolver bastante exercícios, tá? Olha um exemplo que tem na apostila, que é esse aqui, ó. Reunindo 100, ó, reunindo 100 centímetros de 100 centímetros cúbicos, que é igual, centímetro cúbico é igual a ml, tá? 0,2 de HCl com 100 ml de uma solução do mesmo ácido, ou seja, de HCl 4 mol, qual é a concentração final? Então vamos lá. Vamos pegar essa aqui, ó, como sendo a nossa solução 1. Então a concentração 1 é 0,2 e o volume é 100. Ó, M1 V1 mais M2 V2 igual a MF VF. 0,2, né, que é a concentração 1, vezes o volume 1, que é 100, mais, ó, 0,4, 100. 0,4 vezes 100 é igual à molaridade final que eu quero descobrir vezes o volume. O que é o volume final? É a soma dos dois, 100 mais 100. Repara que eu não preciso passar para litro, tá? Porque o ml daqui com ml daqui com ml daqui corta. 0,2 vezes 100, 20. 0,4 com 100, 40. Molaridade final vezes 200, 200 molaridade final. Isola, vai ficar 60 dividido por 200, dá 0,3. Tá bom, gente? Ó, eu vou deixar para você tentar fazer o 3. Tá? Tira um print aí e tenta fazer o 3 usando essa fórmula. Que aí na sexta-feira a gente tira as dúvidas. Na outra, né? Porque essa é feriado. Em um recipiente. Foi? Tá bom? Tenta fazer essa aqui. Agora vamos pegar a mistura de soluções com um soluto diferente, mas que não reage. Tá? Vamos lá. Olha só. Vamos com calma. Eu vou deixar o início e você vai continuar. Peguei uma solução 1 aqui de KCl, tá? Ó, KCl, que ele está em solução é K mais Cl menos. Eita. Com uma outra de NaCl. Ele está em solução Na mais Cl menos. Foi?
Cara, quando ele for assim, quando ele te perguntar, cara, solutos diferentes em reação química, normalmente são dois sais, tá? Que não vão reagir. Então, o que você tem que observar? O pontapé inicial para você entender isso é que normalmente, entre essas duas soluções que eu estou misturando, eu vou ter um íon em comum, que nesse caso é o Cl, e íons que não são comum. Eu vou fazer para o potássio, olha só. Olha como que é para o potássio. O potássio, e ele quando ele perguntar a concentração final, ele vai perguntar a concentração final de íons. Então, por exemplo, qual é a concentração final de K+, qual é a concentração final de N+, qual é a concentração final de Cl-. Então, vamos fazer para o potássio. O potássio tem duas situações. Ou você faz por fórmula ou faz por regra de 3. O que você vai observar? Que quando o cara não é comum as duas soluções, por exemplo, o potássio só aparece na 1. A fórmula que você vai usar é uma de diluição. Pensa comigo. Na solução 1 eu tenho potássio, não tem? Quando eu estou com a solução 2 na 1, ou seja, quando eu misturo eles, tem alguém aqui que vai colaborar com a quantidade de potássio? Não. Aqui tem potássio? Não. Ou seja, você só vai aumentar o volume. Beleza? Se você aumenta o volume, você está fazendo uma diluição. Então faz para o potássio. Qual é a solução que tem potássio? Né? KCl. Então a concentração inicial é 0,2 vezes o volume, que é 200, é igual a molaridade 2 que eu quero descobrir, vezes o volume final, que é 300, que é 200 mais 100. Você vai achar 0,13. Tá? Agora você fazendo por regra de 3. Presta muita atenção agora. Vou bem devagar. O que você vai pegar? Vai pegar o KCl, que é o sal, e vai abrir ele. K mais Cl menos, né? K mais Cl menos. K mais Cl menos. 1 mol desse cara tem 1 mol desse cara e tem 1 mol desse cara. Foi? Ou seja, se eu tenho 0,2 desse cara, eu tenho 0,2 desse cara, tá? Que é a molaridade. Esse 0,2 está em 1 litro. Só que quanto que eu tenho de solução? 200 ml, que é 0,2 litros. Então eu vou descobrir quantos mols eu tenho. Esse X aqui, eu vou puxar aqui, ó. Esse X aqui vai dar 0,04, tá? Então, vou botar aqui, ó, X é igual a 0,04 mols. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir, qual é a primeira coisa que você tem que descobrir? Eita, qual é a primeira coisa que você tem que descobrir? Qual é a quantidade de mols que eu tenho na solução? Descobrir. Vamos lá, professor, eu tenho a concentração, correto. Se você tem a concentração, essa concentração é para 1 litro. Eu tenho 200 ml, que é 0,2 litros, eu tenho 0,04 mols. Foi? Tudo bem ou não? Beleza? Então, eu tenho 0,04 mols. Tá? Beleza. Isso em 200 ml. Show de bola. Agora, como que você vai pensar nisso? De novo, você tem que sempre estar com a tua cabeça em número de mols. Eu tenho aqui, ó, de potássio 0,04 mols, né? Que é em 200 ml. Quando eu coloco essa solução aqui em contato, né, as duas, na solução 2, tem alguém que vai aumentar a quantidade de potássio? Não. Concorda? Não tem potássio aqui. Então, o número de mols, a quantidade de potássio que eu tenho em 200 ml é igual a que eu tenho em 300 ml. Não é? Aqui não tem ninguém que eu vou... que vai colaborar com a quantidade de potássio. Então, o que você vai fazer? Esse 0,04 que está em 200 ml, que é 0,2 litros, também está em 300 ml, que é 0,3. Então, 0,04 está em 0,3 litros. Em 1 litro, para eu descobrir a concentração, é Y. Ou seja, o Y vai dar, 0,13 mols. Tá? São duas maneiras de você fazer. Por regra de 3 ou por fórmula. Tá bom, meus queridos? Tá? Agora, vamos lá. Para o Na, como que você vai fazer? Por fórmula. Por regra de 3 eu vou deixar por você. Faz rapidinho aqui para mim por fórmula. Ele é comum? Não, então é diluição. Olha como vai ficar. Vou escrever aqui no cantinho. M1, V1 é igual a M2, V2. Qual é a molaridade inicial dele? 0,3. Qual é o volume? 100. Qual é a molaridade final? Não sei. Qual o volume final? 300. Tá? Aí você vai achar o número de a molaridade dele final, beleza? Por fórmula. Por regra de 3 é igual você fazer igual
por potássio. Agora, por o Cl, olha para o Cl. O Cl ele não é comum às duas soluções? Ou seja, quando o íon não é comum, ele sofre diluição. Tá? Quando ele é comum, ele vai sofrer uma mistura. É como se você estivesse fazendo M1V1 mais M2V2 igual a MFVF. Tá? Esse caso de... Aqui, tenta fazer por cloro. Como que vai ficar? M1V1 mais M2V2. Então, 0,2 vezes 200 mais 0,3 vezes 100 igual a MFVF. Anota isso que é muito importante. Muito importante. Vou repetir. Íon comum, mistura de solutos diferentes em reação química. Íon comum sofre uma mistura. Íon não comum sofre diluição. Tá? Eu queria que você tentasse, de alguma maneira, pensar como que seria a regra de 3 para o Cl. Né? Você teria que descobrir quantos mols eu tenho aqui, quantos mols eu tenho aqui, somar a quantidade de mols. Né? Por exemplo, 0,2. Eu vou fazer para ti. Ó, é melhor. Na solução de KCl, eu tenho 0,2 mol por litro num volume de 200 ml. Então, quanto que eu tenho de cloro lá? É 1 para 1 para 1, né? 0,2 está em 1 litro, fazer rápido, tá? 0,2 litros está em X. X vai dar 0,04. Para a segunda solução, que é NaCl, qual é a concentração mesmo? 0,3 em um volume de 100. Então, é 0,3 mol por litro no volume de 100. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho 0,3 em 1 litro. Eu tenho 0,1 litro. Eu tenho Y. Y vai dar igual a 0,3 vezes 0,1 vai dar quanto? 0,3 vezes 0,1 vai dar 0,03, né? Isso. Ou seja, eu tenho essa quantidade de cloro vindo daqui e essa quantidade de cloro vindo daqui. Quanto que é 0,04 mais 0,03? 0,07, né? Ó, ou seja, o número de mols 1 mais o número de mols 2 é igual ao número de mols final. Então vai ficar 0,04 mais 0,03 igual a NF. Então o número de mols final é 0,07. Você descobriu o número de mols final. E esse número de mols final está em qual volume? Você concorda que pegou 200 mais 100? Então 0,07 mols está em 0,3 litros. Em 1 litro, Z mols, que é essa a concentração, né? Que é 0,07 divididos por 0,07 divididos por 0,3. Vai dar 0,23 mol por litro. Tá? Recapitulando. Quando o íon é comum, você sofre uma mistura, ou se você fizer por regra de 3, você descobre quantos mols eu tenho no volume que eu te dei, que é 200. Ó, 0,2 mols por litro é a concentração em 1 litro. Eu tenho 0,2 para cada 1 litro. Ah, professor, mas o volume é de 200 ml. Então, em 0,2 litros, que são 200 ml, eu vou ter essa quantidade de mols. Misturei com uma outra solução que tem Cl. 0,3 mols por litro é 0,3 mols para cada 1 litro. Em 100 ml, que é 0,1 litro, eu vou ter Y mols, 0,03. Essas duas soluções estão sendo misturadas, então as quantidades de Cl vão ser somadas. Então, ao final, eu vou ter 0,07 mols de Cl. Em qual volume? Em 300, que eu peguei uma de 200 mais 100. Eu descobri o número de mols em 300 ml é a concentração? Não. A concentração eu descobri quantos mols eu tenho em 1 litro. Eu tenho isso aqui em 300 ml. Em 1 litro eu tenho X. Tá bom, queridos? Olha só. Faça os exercícios. Eu marquei esse aqui, tá? E tenta fazer esse aqui também, ó. O 4. Tá bom? Se você quiser revisar mesmo, né?
Faz o 1, o 2, o 3, tira um print aí. E o 4. Faça esses, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? Saudades de vocês.